Nesse vídeo a gente vai falar dos Vikings mais famosos que já existiram. Isso vai te ajudar a não só conhecer um pouco mais da cultura nórdica, como também você conhecer um pouco melhor da história da série Vikings e também da série Vikings Valhalla. Além, obviamente, de outras séries e filmes relacionados a Vikings. Dá um entendimento melhor e a gente acaba curtindo mais as histórias. Nessa lista vão ter Vikings muito conhecidos aqui, que a gente já tá cansado de ouvir falar deles, mas também vão ter outros que foram conhecidos na história, mas que a gente não vê muito nos filmes e nas séries. Então, se você gosta do tema, já deixa seu like e vamos pro vídeo. O primeiro da lista é o Eric Blood Axe. Ele começou suas invasões aos 12 anos de idade, já que ele tinha um pai ali que era o rei da Noruega com muitos irmãos. Então, para provar que ele era o merecedor daquele trono ali, ele começou a fazer as invasões muito cedo junto com seu pai. Mas ele foi além para garantir esse trono e simplesmente matou todos os irmãos dele. Foi então que veio esse nome Blood Axe, que foi como ele ficou conhecido aí depois desse evento que matou todos os irmãos. Foi aí que ele ficou conhecido como Blood Axe, que significa machado de sangue. Depois de um breve reinado, Eric foi expulso de lá e então foi para Nortúmbria, onde se tornou rei. Depois de um reinado curto, ele foi expulso da Noruega, mas algumas sagas contam que depois ele voltou para a Noruega para poder saquear lá antes de ir para Nortúmbria, onde ele se tornou rei e acabou morrendo. A próxima da lista é Freyd. Ela ficou conhecida depois de perseguir uns homens de uma vila com apenas uma espada e ela ainda estava grávida. Esse episódio ocorreu em Viland, que foi onde ela e o seu marido foram conhecidos por conduzirem a quarta expedição viking. Mas ela queria uma parte maior no saque, mentiu para o seu marido, disse que ela foi atacada pelos membros do grupo ali, então falou que ele tinha que matar todo mundo. Só que ele se recusou, então ela mesma matou todo mundo. Depois que descobriram isso, declararam ela indigna, mas ela acabou não sendo acusada e se livrou de todas as acusações. E ela era filha do Eric the Red, que é o próximo dessa lista. Foi um viking ali que matava todo mundo e não tava nem aí. Ele foi exilado da Noruega, depois ele foi exilado de novo por ter matado 2 vizinhos. Então ele foi pra Islândia, onde ele matou mais gente e foi expulso durante 3 anos. O Eric então resolveu navegar ali pro oeste, onde ele acabou encontrando a Groenlândia. Foi na Groenlândia onde ele passou o seu exílio ali explorando durante 3 anos, e depois que passou o tempo ali dos 3 anos em que ele podia voltar para a Islândia, ele voltou para recrutar 500 pessoas para poder levar para a Groenlândia e construir lá um assentamento dele. Alguns navios afundaram nesse caminho, mas ele conseguiu sim estabelecer uma colônia lá, onde ele teve a sua filha Freyd e ficou pro resto da vida. O próximo da lista é o Sweyn Forkbeard. Em 987 ele se rebelou e entrou em uma guerra contra o pai dele. Depois que o pai dele morreu, ele se tornou rei ali em 992 da Dinamarca. Foi então que ele começou a atacar a Inglaterra ali por vários anos, até chegar mais ou menos aos anos 1000, que ele deixou a Inglaterra de lado e foi atacar a Noruega, onde ele acabou conquistando também e dividindo o seu reinado com os aliados. Mas depois que ele deixou a Inglaterra ali para focar na Noruega e fazer essas invasões, um rei inglês aproveitou isso e acabou mandando assassinar uns lordes dinamarqueses, entre eles estava a irmã do Sweyn. Então obviamente ele ficou revoltado e voltou a atacar a Inglaterra durante mais 11 anos até ele morrer. Agora esse já é bem conhecido aí, inclusive é um dos protagonistas da série Vikings Valhalla, que é o Harald Hardrada. Ele foi pra guerra em 1030, quando ainda tinha apenas 15 anos, ele foi ali para ajudar o meio-irmão dele, que era o rei da Noruega na época. Mas eles perderam a guerra, então eles fugiram ali para Kiev, em Constantinopla, onde passaram 15 anos. Em 1046 ele voltou à Noruega e tomou esse trono. Ele ficou conhecido por um regime muito severo, onde ele ficava ali em constantes guerras. Após a morte do rei da Inglaterra, o Harold achava que tinha direito ao trono, então ele pegou 300 barcos e acabou indo reclamar esse trono, onde ele disputou com um cara também que ficou muito conhecido, que foi William o Conquistador. Harold até conseguiu capturar York, mas acabou morrendo depois em uma outra batalha com uma flechada na garganta. Outro Viking também que foi muito famoso nos contos nórdicos, mas que a gente não ouve muito aí nas séries e nos filmes, foi o Egil Skallagrímson. Ele era um guerreiro e poeta que escreveu o primeiro poema aos 3 anos de idade e matou a primeira pessoa aos 7 anos de idade, que era também apenas um garoto ali da sua idade. Ele continuou escrevendo poesia e matando gente até que o rei da Noruega expulsou ele de lá. Ele então virou um fora da lei e houve um dia que ele matou 11 homens sozinho. A história ali é que ele teria rasgado a garganta das pessoas com os dentes e arrancado os olhos também. Ele morreu aos 80 anos, mas antes disso ele matou o escravo que enterrou o tesouro dele. É que antigamente eles tinham isso de levar os escravos para enterrar o tesouro dele, e aí eles matavam esses escravos porque diziam que, por 2 motivos: o escravo não saber, obviamente, onde ele enterrou e não roubar ele, e 2, que a alma ficava ali naquele túmulo e protegia o tesouro. Mas eu acho isso meio controverso, né? Se alguém mata a pessoa para ficar olhando ali, a pessoa vai olhar o tesouro, a pessoa vai acaguetar onde está o tesouro.
Gunnar Rammundason era conhecido por lutar muito bem, ele lutava com uma espada em cada mão e ele conseguia pular muito alto mesmo com a armadura. Ele tinha a fama de nunca estar sem o arco dele ali, ser muito rápido, ele saqueou a Noruega e a Dinamarca durante anos, só que um desses saques ele acabou matando 2 homens que eram do mesmo clã. Esse clã então jurou vingança e ficou perseguindo ele. Ele conseguiu se defender bem ali durante um tempo, até que o seu arco quebrou, e olha isso, ele foi então atrás da mulher dele para pedir um fio de cabelo dela para poder consertar esse arco, mas ela negou porque ele tinha batido nela na noite anterior. Bem feito. Então esse clã rival acabou pegando ele e matando. E agora a gente já entra num ponto aqui da lista que todo mundo conhece esses Vikings, então vamos falar um pouquinho sobre eles, e o primeiro é o Bjorn Ironside. Bjorn passou a maior parte da sua vida fazendo as invasões ali. Uma das mais conhecidas foi a da França, que em Vikings retrata que foi o Ragnar, mas na verdade aquela invasão ali foi o Bjorn. Então tem muitas coisas aí na história, né, que mudam um pouquinho para poder encaixar numa série ou num filme, e nesse caso foi o Bjorn. Ele continua as invasões até ele ser derrotado no Estreito de Gibraltar, onde ele perdeu 40 navios. Depois disso, ele foi para a Escandinávia, onde ele morreu de velhice. Então, a vida do Bjorn passou ali das invasões, até depois o fato da velhice dele, onde ele teve uma velhice ali tranquila, cheia de riqueza e conforto, diferente do que mostra na série Vikings, por exemplo, onde ele morreu lá naquela cena épica, para dar um pouco mais de dramaticidade para a série, né? E falando na série Vikings e em Bjorn, vamos falar do irmão dele agora, o Ivar, também foi um dos Vikings mais conhecidos de todos os tempos, Ivar the Boneless. O menino estava sem ossos, como se houvesse cartilagem onde deveriam estar seus ossos. Quando ele era jovem, ele cresceu tanto que ninguém era igual. Ele era o mais bonito de todos os homens e tão sábio que não era certo se alguma vez existiu um homem mais inteligente do que ele. Acredita-se também que o Ivar foi identificado posteriormente como Imar e em vários momentos governou a Nortúmbria de York e dominou o Mar da Irlanda a partir do Reino de Dublin. Acredita-se que ele pode ter sofrido de osteogênese imperfeita, mas também é um pouco difícil acreditar nisso, ainda mais naquela época que teria existido um Viking com essa doença, que ele teria sido muito famoso e conquistado muitas coisas. Outra parte da história também sugere que o fato do Boneless seria dele não ter nenhum tipo de amor, ele não ter relação com outras mulheres, dele ter tido muito ódio e ele não ter, na verdade, essa doença. Dele ter sido até um dos maiores Vikings ali, de altura, de ser forte. Falavam que os braços dele eram tão fortes que ele conseguia dar as flechadas mais pesadas que qualquer um. Na série Vikings eles optaram por mesclar um pouco dessas duas coisas. Uma parte da série a gente vê o Ivar ali se rastejando, outra parte a gente já vê ele naqueles apoios, só não conseguiram ter relação com algumas mulheres. Inclusive quem sofre de osteogênese imperfeita também pode ter esclera azul, que é aquela tonalidade azulada em volta dos olhos. E na série a gente vê ali os olhos do Ivar bem azuis, até o Witzer que vive falando pra ele ali que quando os olhos dele estão azuis é que ele tá em perigo. Ele fica falando isso ali durante a série inteira. Your eyes are blue, Ivar. Not today. Not today, Ivar, no. Agora, no primeiro lugar dessa lista, obviamente, o Viking mais conhecido, acho que todo mundo já imagina, que é o Ragnar Lothbrok. Ragnar foi um rei da Dinamarca e da Suécia e seu reinado foi entre os séculos 8 e 9. Lothbrok significa calças peludas, que faz referência às suas calças ali de pele de lobo. O local de seu nascimento ainda é um mistério, mas fontes divergem ali entre Suécia e Dinamarca. Ele foi filho de um rei sueco chamado Sigurd Ragnar, que fazia parte de uma linhagem nobre ali que diziam ser descendentes dos deuses. Inclusive na série eles falam bastante isso, que o Ragnar é um descendente direto de Odin. Não existem muitas fontes ali realmente sobre se o Ragnar realmente existiu e como foi a morte dele, mas a mais comentada e a mais aceita foi a do Poço de Cobras. It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. Soon I shall be drinking ale from curved horns. This hero that comes into Valhalla does not lament his death. I shall not enter Odin's hall with fear.
Então com esse vídeo eu espero que você tenha conhecido um pouco mais aí dos contos nórdicos, para quando for assistir algum filme, uma série, ou até ler uma história e aparecer o nome de algum desses personagens, você lembre e já conheça, e que isso tenha somado um pouco no seu conhecimento aí à cultura nórdica. Ou também se você é um fã de Vikings ou Vikings Valhalla e acabou conhecendo melhor algum desses personagens. Então deixa aquele like, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu sempre trago vídeos aqui sobre séries, filmes, com teorias, curiosidades e indo mais a fundo também sobre algumas histórias de alguns filmes ou séries. Então é isso e a gente se vê até o próximo vídeo.